Agora, olhando esse cenário de hoje, onde aplicar a reserva de emergência? E quantos meses você aconselha hoje uma pessoa, não sei se você vai separar por autônomo ou CLT, enfim, ela ter ali como garantia de grana na reserva? Reserva de emergência, 6 meses aproximadamente do salário. Se você está num emprego que demora muito para você se recolocar, aí tudo bem, 12 meses, mas 6 meses, tá? Do seu salário. Onde você vai colocar a reserva de emergência? 3 lugares. Tem que ser seguro, tem que ser líquido, né? Não pode correr risco de crédito, tem que ser líquido, seguro. O que mais? Tem mais uma característica. Que agora oscile menos, né? Que tenha menos. Exato, zero de menos. Risco, né? Então, quais títulos têm essas características? Primeiro, pós-fixado. Tem que ser pós-fixado de qualquer jeito. Segundo, do governo, né? Ou, se for de banco, tem que ser os top 5. Pega os Itaú, Bradesco, Santander, Safra, Santander. BTG. BTG. Forçando uma barrinha assim. BTG. Eu tô pensando assim em semi-soberanos, tá? O BTG é um excelente banco. Sim. Mas tô pensando assim em semi-soberanos, né? E Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas coisas. Então, nesses, Tesouro Selic pós-fixado, CDB de bancão ou fundos que compram Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic simples, essas coisas. E a pessoa tem que se preocupar, por exemplo, tem o Banco Ômega, tô chutando aqui, pagando 110% do CDI com resgate imediato. Aí tem o Itaú, paga 95% do CDI, resgate imediato. Eu falo resgate imediato, pessoal, porque reserva de emergência você precisa do saque na hora, né? Liquidez diária. Liquidez diária. Você se preocuparia, ouvindo que as pessoas elas têm que se preocupar com quem tá pagando um pouco mais, ou para reserva de emergência você não ficaria tão preocupado com essa questão? Tem que se preocupar muito. Você vê, na pandemia, quebrou a da casa e mais uma, Portocred, se não me engano. Portocred quebrou, Então, imagina, você tinha sua reserva de emergência nesses bancos. Perdeu o emprego nessa época. Perdeu o emprego nessa época, que foi a pandemia, né? Foi Sim. super... O FGC devolveu o dinheiro, mas a última pessoa a receber demorou mais de 80 dias. Uhum. Porque exatamente por conta da pandemia e tudo. Então, você fica 3 meses quase sem receber. E você precisava daquela reserva de emergência, imagina, é complicado. Então o lugar para você colocar também tem que ser um lugar em potencial, como você falou. Grandes bancos, grandes players. Então acho que é bom a gente explicar aqui que tem que tomar cuidado, porque a gente vê vários banquinhos ou até empresas de meio de pagamento oferecendo, deixa aqui sua reserva de emergência, te pago 110% do CDI. E o pessoal acaba indo, né, atrás do 10% a mais de CDI do que manter num lugar seguro. Tem que avaliar esse risco então, né, Marília? Eu acho que a reserva de emergência, você não tem que pensar em rentabilizar, você tem que priorizar a segurança. Eu quero deixar o dinheirinho que eu uso para caixa, nesses meios de pagamento e tal. Legal, pode deixar, sobrou um pouquinho no mês, mas eu sei que eu vou usar no mês seguinte. Tudo bem, é um dinheiro pequeno. Agora, sua reserva de emergência, eu acho que você deveria priorizar a segurança. Porque se acontece uma coisa dessas, quando você precisa, que é um momento de maior emergência... É muito ruim, né? É muito ruim você passar por essa situação. Então, a reserva de emergência não é para você pensar em rentabilidade. Por exemplo, né? Falando aqui de CDB de liquidez diária e Tesouro Selic. O que acontece? CDB de liquidez diária você pode usar no momento que for, sábado, domingo, enfim. O Tesouro, me corrija se eu estiver enganada, é D+1, né? Dependendo do horário. Se você pedir, acho que resgate até as 10, você recebe no mesmo dia. A partir das 10, você recebe no dia seguinte, mas não no final de semana. É no dia útil seguinte. Perfeito. Então, seria melhor a pessoa, por essa estratégia, ir para um CDB de liquidez diária, na sua opinião? Sim, e tem até outro ponto, né? O Tesouro Selic, para uma reserva de emergência acima de 10 mil, ele vai pagar o 0,20 da B3, né? Da taxa de custódia. Então, o CDB de liquidez diária, não. Então, se os dois se renderem 100% CDI, o CDB, teoricamente, teria esse benefício. Sim. Então, eu deixo, por exemplo, a minha reserva em CDB do Itaú, porque aí é mais fácil de gerir, eu não preciso deixar o dinheiro na corretora e da corretora comprar no Tesouro Direto, mas eu deixo no CDB do Itaú, entendeu? Bem seguro ali, tranquilão, Bem seguro, só que ele eu também... Perdão, Má.
Não, só que às vezes é 100% CDI, às vezes é 97, às vezes é 99. Mas foi o que você falou, não é hora de se preocupar com isso, né? Não, não.